Eu quero falar sobre 6 profecias a respeito da volta de Jesus. E a primeira profecia é a profecia dos falsos Cristo. E está baseado em Mateus capítulo 24, as 6 profecias. E Mateus 24, versículo do 4 ao 5 diz: E ele lhes respondeu, próprio Jesus: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Então nós sabemos que muitos falsos cristos já surgiram pelo mundo e surgirão, e continua surgindo e surgirão. Mas em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8, fala da segunda profecia, guerras, fomes e terremotos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Terceira profecia, multiplicação da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12 fala a respeito da iniquidade. O que é iniquidade? É quando as pessoas passam a ter orgulho pelo pecado, a exaltação ao pecado. Exemplo, o homossexualismo é um exemplo a respeito da exaltação do pecado. Hoje o orgulho da sociedade para muitos jovens e para a mídia, quando alguém sai do armário e assume a homossexualidade. Isso é aumento da iniquidade. A ideologia de gênero, por exemplo, é o aumento da iniquidade. O ser humano dizendo que nasceu no corpo errado, dizendo que Deus errou ao criá-lo. Pornografia, aumento da iniquidade. Está muito difícil assistir a um filme nos dias de hoje. Muitas cenas sensuais de sexo exposto nos filmes, séries, novelas, na internet, no Instagram, no Facebook, no Twitter e vários meios de comunicação nas redes sociais. Então isso também aumenta a iniquidade. O carnaval, além da pornografia, da sensualidade, da sexualidade, das drogas, também existe exaltação a entidades. A escola de samba que ganhou o último carnaval, por exemplo, foi por causa da exaltação a Exu. Isso é aumento da iniquidade. A legalização da maconha, a prostituição como uma profissão, o aborto, tudo isso é aumento da iniquidade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 5, diz assim, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, pessoas cheias de maldade, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, serão inimigos de Deus. Entretanto, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Que poder é isso? O poder de Deus. Foge também destes. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E a quarta profecia, o amor se esfriará. Por que o amor se esfriará? Ainda em Mateus 24, 12. Aqui Jesus está falando para os cristãos,
O amor se esfriará porque o Evangelho não está sendo pregado para as pessoas. Os cristãos estão criando repulsa por aqueles que estão vivendo no pecado, que estão praticando todo tipo de pecado, de maldade. As pessoas estão com os corações cheios de maldade, de ódio, e por causa disso o Evangelho não está sendo pregado. Então não pregamos porque pensamos que não existe mais solução para os drogados, homossexuais, prostitutas, ladrões, assassinos. Pensamos que não existe mais solução para todo tipo de maldade que está acontecendo nos dias de hoje. Tanta corrupção, tantas coisas ruins, tanta maldade no coração do homem. E muitas vezes nós pensamos que as pessoas elas não querem se arrepender. Eles não querem saber de Deus porque se tornaram inimigos de Deus. E quinta profecia, Israel. Mateus 24:32 fala: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. A figueira aqui é Israel. Israel é a figueira que brotou. O verão é a volta de Jesus. Jesus está dizendo: olha para Israel. Israel é o grande sinal da volta de Jesus. No ano 70 depois de Cristo, os judeus foram espalhados pelo mundo por causa da destruição do templo e de Jerusalém, por meio do Império Romano. Mas no ano de 1948, os judeus espalhados pelo mundo retornaram para Israel, quando o Estado israelense foi reconhecido pela ONU como nação, como um país. Então, em 1967, aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Israel venceu o Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque. Desde 1950, Jerusalém é a capital de Israel, porém dividida entre Israel e a Jordânia. Então, até aí, a embaixada, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos, ela ficava situada em Tel Aviv, na Jordânia. Jerusalém foi reunificada sob a autoridade de Israel. Hoje a nação de Israel tem 74 anos. Então, no fim de 2017, Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele oficialmente reconheceu Jerusalém como capital de Israel e transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para a capital Jerusalém. Mas um detalhe importante aqui: os judeus perseveraram o idioma hebraico por quase 2000 anos. Isso é muito importante. Sexta profecia e última, a pregação do Evangelho. Então, como eu disse, por causa da iniquidade, exaltação ao pecado, orgulho pelo pecado, o amor, no coração dos cristãos já se esfriaram de quase todos. E a palavra fala no versículo 14 de Mateus 24: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. É importante você entender que o Evangelho está sendo e será pregado. Eu acredito, na verdade, o Evangelho já foi pregado em todas as nações, através das redes sociais, através da internet, do Facebook, do Instagram, do Twitter, de todo meio de comunicação. Então eu creio que o mundo inteiro já conhece a respeito de Jesus, já sabe a respeito de Jesus. Todos, na verdade, a Bíblia diz que saberão, como aqui no versículo 14 fala, saberão a respeito de Jesus, o Evangelho será pregado a todas as nações. Então todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida será salvo. Amém? Então veja bem, a palavra diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 em diante: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Muitos pensam que Jesus está demorando a voltar, que Jesus não voltará nessa geração, mas eu creio que Jesus virá nessa geração.
né? Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, né? Para convosco, como diz a palavra, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Então eu acredito que não falta mais nada para Jesus voltar. Jesus está às portas e a qualquer momento ele virá. Então a palavra ela é muito clara, eu expus aqui, né? É muito claro a respeito das profecias a respeito da volta de Jesus. E Apocalipse capítulo 22, versículo 12, eu quero finalizar com esse versículo que diz assim: e eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém?